Então, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, novamente aqui com o Mário Moreno, e hoje a gente vai pegar aqui num tópico que não sei se te lembras da semana passada, não sei se te lembras, que na altura, quando estávamos quase a fechar, dizendo assim, olha, vamos começar por aqui, que era por exatamente o que estamos agora a falar, da questão dos comentários, ou seja... das pessoas, tipo, muito facilmente deixarem comentários negativos, né? Ou, quando eu digo comentários negativos, neste caso não estou a falar só online, estou a falar na vida, né? As pessoas, tipo, muito rapidamente criticamos, mas depois quando é para elogiar, né? Já é mais difícil, né? E antes de começarmos aqui, eu queria convidar a malta a deixar aí comentários. Não tem de ser comentários negativos, portanto, se tiverem coisas boas para dizer, podem dizer, né? Portanto, é isso. Ok. E pronto, e começámos por aqui, que era o tema que tínhamos deixado. Críticas. Sim. É assim, a primeira regra, na minha maneira de ver, é que as críticas fazes em privado, qualquer tipo de crítica, e então repreensões, se for repreensões, ainda mais, em privado, e os elogios faz-se em público. E porquê? Porque as pessoas... não gostam de ser elogiadas em privado. Tem mais valor em público, não é? Tem outra dimensão. Sim. Se for no sítio certo, acho que a coisa dá-se, as pessoas gostam e então quando é merecido, epá, ótimo, é ouro no azul, isso funciona. Eu na segunda, terça, já nem sei quantas anos, na terça-feira, sim, tive uma coisa muito gira, pá, de manhã, que foi aqui no Mercado Municipal. Tem lá um espaço onde há uma exposição de peças feitas pelo meu grupo de arte e terapia do Gabinete de Apoio à Deficiência Visual. E essas peças, toda a gente falou do gabinete, toda a gente falou da exposição, pronto. E eu nem estava para falar, mas tive que pedir o micro para falar, e foi o que eu fiz foi precisamente isso, elogiar a sorte que eu tenho de encontrar pessoas maravilhosas do gabinete, pessoas técnicos, outros que são voluntários, outros que até o pessoal trabalha na parte administrativa, mas os próprios utentes, os meus colegas, que mais cegos do que eu, conseguiram-me fazer ver coisas que eu não via mesmo quando via. E foi isso que eu alertei naquele momento ali aqui na praça, aqui no Mercado Municipal, no último piso, e não está assim à vista, tem que se procurar, porque tem que ser mesmo ao piso de cima. Lá um cantinho onde está expostas as peças, e foi o que eu disse, uma coisa que ainda ninguém tinha dito, é que o que está ali é a arte. A arte pode-se ver, é o que lá está, que não é assim uma grande arte, como tu podes perceber, porque as pessoas não veem, claro. não têm grandes peças de arte. Mas o que não está lá, para quem vê, o que não está lá é a parte principal, é a terapia. Claro. Porque a arte é um pretexto. A parte boa é a terapia. Claro. E eu isso ninguém tinha dito, e para quem vai ver aquilo não consegue realmente, não sabe, claro, se aperceber
que a pessoa que fez aquilo não vê e a dificuldade que teve em fazer aquilo. Portanto, isto acontece todas as quintas-feiras, são 2 horas de arte e terapia, que eu estive lá hoje de manhã, e todas as quintas-feiras, pá, eu saio de lá renovado. E também não disse ali, nem micro, não disse no micro, mas pensei Sim. que eu cheguei a um patamar, já há 5 anos e meio que lá ando, Sim, sim. que frequento as aulas de arte e terapia, que têm sido, para mim, têm sido maravilhosas, porque é a partilha que se faz no grupo, os meus problemas passam a ser os teus e vice-versa, mas o assunto não sai dali, portanto é altamente sigiloso. Claro, claro. Nem tem outra maneira de ser aquilo. E a terapia de grupo, pá, é das coisas que eu saía de lá sempre a pensar naquilo e levava a semana toda a pensar, às vezes numa frase, às vezes num termo, às vezes numa palavra, e descobri que as palavras são realmente têm uma força incrível. A palavra depois a gente pode pedir desculpa, às vezes somos incorretos, dizemos uma palavra ou outra que não queremos, depois pedimos desculpa, mas a gente pode pedir as desculpas que quiser, mas já está dito. Sim. E o facto é esse, é que depois de dita não há retrocesso. Yeah. Eu por acaso, que estás a falar nisso, ainda ontem me aconteceu uma situação foi em trabalho, que pá, basicamente, pronto, estou num processo onde estou a ensinar pessoas, basicamente, ok? Só que eu vou ser muito sincero, é a primeira vez que estou a fazer isso, ou seja, eu nunca tive no processo tipo de ensinar alguém alguma coisa, ou seja, meio que não é ser professor, mas, ou seja, estás ali a tentar ensinar, a ajudar, né, para ensinar. E percebo que eu não tenho jeito nenhum, não tenho mesmo, não tenho jeito para ensinar, pronto, não tenho. Porque para ensinar tens de ser muito paciente, não é? E eu assim, isto eu não tenho mesmo jeito nenhum para isto. Porquê? Porque basicamente, imagina, para mim, né, eu estou a ensinar uma coisa que para mim é tão fácil como andar, não é? Ou seja, um bom exemplo que eu depois até falei mesmo com a pessoa e disse sinceramente, né, que estava a passar por aquilo, que era, eu quando, por exemplo, quando estou a conduzir, né, eu sei conduzir, mas eu não consigo ensinar ninguém a conduzir, porque para mim é uma coisa tão natural, percebes? Que, sinto que não aquilo como é que eu te vou explicar a andar, percebes? Ou seja, como é que eu te vou ensinar uma coisa que para mim sai-me tão naturalmente, não é? Porque é uma coisa que já faço há muito tempo e que fui aprendendo sozinho e tal, pronto. E então eu percebi, depois, acho que falei de uma maneira que não devia, pronto, né? E depois mais tarde pedi desculpa. E a pessoa também me pediu desculpa porque, pronto, acho que houve ali parte a parte, tanto a pessoa como eu não tivemos bem, pronto. É aquela coisa que se costuma dizer, em casa que não há pão, toda a gente ralha, ninguém tem razão, não é? É um bocadinho assim. E foi um bocado essa situação que aconteceu. E depois eu assim, mesmo comigo próprio, percebes? Fiquei assim, mesmo depois de pedir desculpa parece que não me sinto bem, porque aquilo não devia ter acontecido, ou seja, eu poderia ter feito aquilo de outra forma, não havia necessidade, e pronto, e foi um erro que espero não voltar a cometer na mesma situação, né? Quando te fizerem uma crítica que tu não gostes e aplicam uma palavra que tu não gostes, ou há pessoas que nos conseguem estragar o dia por causa de uma palavra, um termo mal aplicado, às vezes até sem querer. E essa é a força das palavras. E a parte, ou seja, o sábio não responde logo. Exato. Conta-se até 10, até 20 ou até 30. Sim. Não convém, porque tu vais dizer coisas que tu não queres dizer. É verdade, sem dúvida. A reação
a reação à provocação ou à indignação ou sei lá, ou até à ofensa, a provocação, a palavra dita imediatamente geralmente é asneira. Portanto, convém contar até 10, até 20, até 30. Sim. Porque de certeza absoluta que te vai ocorrer outra coisa para dizer e que tu vais contornar sabiamente, sem lesares ninguém e o principal, sem te lesares. Porque às vezes a gente diz, não quer falar mais nisso, não quer falar contigo. Sim. E depois levas aquela pessoa para casa, vais almoçar com ela. Não, sem dúvida. Vais jantar com ela e vais dormir com ela. Sem dúvida. Uma pessoa que tu não querias. Não querias falar mais. Eu, por acaso, o que eu acho é que, tipo, e vejo isso, pronto, na conversa passada falámos sobre isto, da questão das redes sociais, que, sem dúvida nenhuma, é muito mais fácil uma pessoa deixar um comentário quando não gosta de alguma coisa do que quando gosta. Não haja dúvidas nenhumas em relação a isto. E até eu estou a dizer isto porque até eu sou culpado disto, não na parte dos comentários negativos, porque sinceramente não o faço porque não estou a acrescentar nada, pronto, não faz sentido. Mas quando eu gosto, ou seja, quando não gosto ignoro, mas quando gosto, não é? Também é raro eu deixar um comentário. Ou seja, imagina, tipo, vejo e se calhar deixo um gosto ou assim, mas tipo, percebes, vejo e pronto, está visto, tipo, e gostei e pronto. E não deixo aquele elogio, tipo, às vezes deixo, mas eu estou a dizer que é uma coisa rara, ou seja, dizer assim, olha, gostei muito. Por acaso há pouco tempo até mandei uma mensagem a uma pessoa que também assim produz conteúdo e assim, e eu vi aquilo e eu assim, isto está muito fixe mesmo. E fui mandar uma mensagem à pessoa a dizer, olha, isto está fantástico, continua, está muito bom e tal. Pronto. Mas a verdade é que normalmente também não faço isso, ou seja, mesmo que gosto, digo, está fixe, e não e pronto, está fixe, né? Não vou dizer mais nada. Quando de facto, sem dúvida nenhuma, que é a palavra e o elogio, olha, eu gostei disto e tal, né? Pode dar uma força extra àquela pessoa para continuar a fazer aquilo, ou para fazer melhor, pronto, né? Vai ajudar aquela pessoa, né? Vai ajudar aquela pessoa sem dúvida nenhuma. E eu, por exemplo, ontem, voltando àquele exemplo, eu percebi que também sou culpado disso, de a crítica salta facilmente, não é? porque te chateia, ou seja, mexe aí com qualquer coisinha dentro de ti, não é? Essa coisa que estava a dizer de te esperar, porque naquele momento o que tu sentes é, mas, não é? E explodes, não é? Vou-te fazer uma comparação. Sim. Que já tenho estado a pensar que eu agora sou um bocadinho pensador, que eu não tenho mais nada para fazer, estou na reforma e então penso muito nas coisas. Isso é comparativamente, por exemplo, tu tens o lixo em casa, tens um caixote do lixo. Quantas vezes vais lá remexer no lixo? É muito raro. Sim, não vou. Então porquê é que nós fazemos isso que nós fazemos dia a dia, que é remexer no lixo, quando é tóxico? Há lixo que não é lixo. Porquê é que nós vamos mexer no lixo? Isso é tóxico. A pessoa, quantas mais vezes mexer no lixo, mais cheira mal. Claro. Até porque é que a gente vai mexer no lixo? Eu acho que somos muito atraídos, o ser humano eu acho que é muito atraído pela... Nós devíamos elogiar confusão. Mais. Sim. E criticar menos. É verdade, sim. E nós não fazemos sim, isso, porque fazemos precisamente o contrário. Porque a crítica, até de uma forma, assim, há críticas e críticas, não é? Ou seja... E há elogios e elogios. Exatamente. Nunca elogies ninguém se a pessoa não merecer. Sim, exato, porque claro. Aquilo que eu fiz ali, eu elogiei pessoas que merecem muito mais daquilo que eu disse. Só que eu não tenho palavras melhores para aplicar, porque nem ia com o discurso preparado, que eu não ia para falar. Mas senti que tinha que dizer alguma coisa. Senti que o dever de elogiar. Sim.
e depois sinto-me bem. Eu também acho que é isso. Porque eu digo-te uma coisa. Eu, por exemplo, quando critiquei, digamos assim, e não é que, atenção, vamos aqui ser claros. Tu podes estar a dar uma crítica, não é? E até teres razão, ou seja, existir uma razão por trás da crítica, negativa, digamos assim. Ou seja, por exemplo, dizer assim, epá, olha, não estás a fazer isto bem. Pronto, não é? Porque a pessoa é um facto, Sim, não é? Pronto, se o tiveres que fazer... Tudo bem. Mas depois há maneira de dizer as coisas, ou seja, tens uma forma, tipo, não sabes fazer nada, não sei o quê. Pronto. Isso já é pejorativo. E tu podes até conseguir dar uma crítica construtiva, e isso, porque é tal coisa, se fores paciente e se fores sábio a utilizar as palavras, não é? Experimenta isto. Primeiro, elogia. Epá, tu és chefe de secção, ou és chefe no trabalho. Olha, epá, tu és o melhor funcionário que eu tenho aqui, pá. Mas agora, repara nisto que tu fizeste. Não pode acontecer. Agora, repara, esta é a forma sábia. Agora, como é que nós fazemos? Bolas, pá! Sim. Está mal! Sim. E a pessoa... Não, e depois é assim, é normal. Uma pessoa está-te a criticar. É totalmente diferente. Claro, e uma pessoa está-te a criticar e digamos assim, está a bater em ti, digamos assim, não bater, mas bater em nível de palavras, né? Está a bater, isso aqui e tal, pá, tu já não te apetece fazer nada, tu já não te apetece fazer as coisas como deve ser, já estás, olha, então vai também, porque já não te apetece, né? Já ficas sem vontade. Reação. Sim. Gera reação. E depois é assim, no outro dia estávamos a falar de guerras. Sim, sim. No fundo, as guerras também é assim, começam assim, depois no fim é só mentiras. Sem dúvida. A maior parte da contra-informação, aquilo que nos chega, não é o que está-se a passar no terreno. É muito pior, ou muito menos grave, ou muito mais grave, a gente não sabe. Eu, em relação a essa cena da guerra, que agora pronto, eles estão... E depois essa é outra coisa, que até, se calhar podemos falar sobre isso. As notícias, por exemplo, não é? Tipo, neste momento é só a guerra. Tipo, falam da guerra da Rússia, pronto. E depois corres os canais todos. É tudo igual, tipo... Está tudo a falar do tudo mesmo. igual. Já percebi. Pá, a minha cena é assim, tipo, eu não estou a dizer para não se falar porque as coisas estão a acontecer, pronto, fala-se, ok, tudo bem. Mas... a questão é o seguinte, primeiro, são guerras que são tipo, em termos de Portugal, é tipo no outro lado do mundo, tipo não no outro lado do mundo, mas enfim, mas são muito longe, são muitos quilómetros daqui, e eu acho que é mais interessante, primeiro, falar de coisas, às vezes falar de coisas positivas, porque também há muita coisa boa no mundo, não é só coisas más, não é? Que essa é a primeira, não é? E outra que é falar das coisas daqui, não é? Falar das coisas daqui, dizer assim, olha, estou aqui, a gente não tem situações aqui, positivas e negativas, não só negativas e positivas. Não temos? Temos. Então porquê é que não falamos disso? Porquê é que estamos a falar das coisas que, atenção, não estou a dizer que não se deva falar, porque eu acho que deve-se falar de tudo, acho que tem de haver liberdade para falar de tudo, mas não carregar constante de todos os dias, se a gente agora for ligar, provavelmente está a dar, não é? Ou seja, está sempre a dar. E depois... a coisa que eu gosto menos, e isto, atenção, não é uma questão de Portugal, é uma questão mundial, é uma questão do ser humano, não é uma questão, pronto, que é aquela questão do este tem razão, este é que tem razão, este é que tem razão, ou seja, percebes, não se vai ao fundo da questão, não é? De dizer assim, não, ninguém tem razão, tipo, porque isto é tal coisa, não é? Isto, quantas vezes é que às vezes tu vês, até mesmo pessoas, não estou a dizer esquece governos, pessoas a discutir, não é? E se calhar uma até no início da discussão tinha um pouco de razão ou assim, e depois lá para o meio da discussão tu vês, epá, isto já está aqui uma parvoíce, não é? Chega ali um ponto onde tu dizes, bem, isto já está tudo parvo, o gajo até começou com uma beca de razão e agora aquele começou a discutir com o outro, agora o outro já está a discutir, agora já se estão a chamar, agora aquilo já não é nada, já estão ali só quase se a baterem um ao outro, pá, e depois vais a ver, pronto, isto é parvoíce, isto já não aconteceu, ou seja, a guerra no final dos casos, depois quando chega aos pontos de guerra mesmo e de conflito, vai-se a ver, isto é uma parvoíce, pronto, que eu acho que após uma guerra acontece sempre a mesma coisa, quando a guerra acaba, as pessoas meio que olham umas para as outras e disseram, pá, isto foi uma estupidez de caraças. E depois vamos a ver, e perguntas aos intervenientes, acontece muito isto, depois de já quase estarem-se a bater um ao outro,
E nós vamos e perguntamos, Flá, porquê que começou? Eu sei lá porque começou. E tu, porquê que achas que começou? Isso não é importante agora. Agora já não sei. Isso já não interessa. Até uma discussão normal. Porque já foi dito tanta coisa. Exatamente. Já foi, escalou para chegar ao conflito, né? Escalou de tal forma, as palavras sem, lá está, depois ditas, não há como voltar atrás, e gera-se ali um conflito, e a gente depois pergunta como é que começou. Ninguém sabe dizer porquê às vezes. É verdade. E é isto que para mim não tem nexo. Sim, não faz sentido. Eu prefiro ficar com as ofensas, prefiro ficar e passar ao lado. Pronto. Não, eu antes era muito reativo e agora cada vez menos. E vou chegar a uma altura que vão ofender-me assim na cara e eu vou-me embora. Pois, sai de fininho. Nas redes sociais isso acontece. Não me interessa, isso não me interessa. Claro. Interessa mais isto, esta conversa, interessa mais aquilo lá ali da exposição. Ontem fui à escola onde falar para pessoas que estudam à noite, fui a Henriques Nogueira, pessoas que estudam à noite, e aí sim, aí fui obrigado a falar, porque a intenção era essa. Estamos na Semana da Visão e fazemos isto todos os anos, e é uma atividade que eu não tenho falhado, que é ir à escola, porque acho que é mais importante para mim do que para eles que tiveram aquela aula ou aquela palestra ou sei lá o que é que se pode chamar aquilo, em que estávamos 3 pessoas a dar o nosso testemunho, apresentámos-nos, depois falamos sobre a doença em si, a visão, porque é que ficamos sem visão, e como é que vemos a vida agora diferente do que era, e como até projetamos, ou seja, o que é que esperamos mais lá à frente. Epá, e foi sensacional. Ainda fiquei com mais vontade, já estava para te fazer uma proposta. Ok. Ainda fiquei com mais vontade de a fazer. Faz agora aqui. E não sei se é o sítio, a hora, o sítio certo, mas aquilo que eu vi ontem, aquilo que eu senti, digamos, da turma que lá estava, epá, eu quando estava a falar, era um silêncio que até doía. Epá, eu achei-os interessados. E eu assim, será que isto é impressão minha? Ou não é normal, pá, não se ouve um único ruídozinho, pá, tanta gente que lá estava. Então, depois no final, a malta saiu e ficaram 2 professoras e um professor. E eu perguntei, é impressão minha ou será até que eu posso estar a falar demais? Sei lá. Mas eu senti isto assim, silêncio absoluto. E ela, não, eu por acaso também reparei, diz uma professora, por acaso também reparei. Eu disse, mas será que eu falei demais, ou eles, sei lá, desligaram, ou eu acho que eles estavam interessados, mas será que eu estou a sentir mal, não é? Quis uma opinião para ver o feedback também. E a professora disse, não, eles estavam famintos daquilo que estava a dizer. E eu pensei assim, então se calhar eu tenho razão. Se calhar há uma necessidade. Porque é como a gente estava agora aqui a falar. Na televisão, os assuntos, se um canal está a dar uma coisa, os outros todos estão a dar o mesmo.
não se passa, epá, é os problemas, as quesílias, as críticas, as guerras, cansa, não há nada bom para se falar. E então o que eu pensei, eu já ando a pensar nisto há muito tempo, preciso só de, talvez, de um sócio. Ok. E a ideia é uma escola para dar cursos de formação, formação para a velhice, por exemplo, formação para a dependência, por exemplo. Não existe. Ninguém está preparado para ser velho, ninguém está preparado para ser dependente, até para perdas e frustrações, ninguém está preparado. Porque para o sucesso e para o bem e para toda a gente é para isso que luta, está preparado para isso. E para o insucesso. E eu acho que eu tinha alunos, por aquele interesse que eu vejo, eu acho que havia muita gente a aderir. Ou seja, basicamente a tua ideia seria quase uma escola de, digamos, autodesenvolvimento, se calhar, uma coisa assim do género, ou seja, uma coisa da pessoa, portanto, se conhecer e coisas desse género. Repara, eu não ia ensinar nada. Sim. Está lá tudo. Sim. As pessoas têm cá tudo. É só orientar, é só dizer, pensa por ti, é só ajudar neste sentido. Está aí, a resposta está aí. Porque nós aprendemos a fazer a nossa higiene corporal, nós aprendemos a fazer a nossa higiene dentária, mas ninguém nos ensina a fazer a nossa higiene mental. E ninguém nos ensina, tens que ser tu. Tu a fazer a tua e eu a fazer a minha. Não há quem ensine a fazer isto. E o que há é alertar e fazer com que a pessoa lá chegue. E essa era a formação. Formação para ser velho, por exemplo. Ninguém está preparado para ser velho. Ninguém. E depois, aí é que surgem as demências, surgem as doenças, surgem as depressões, surgem... A maior parte tem a ver com isto, precisamente com o facto de não estarmos preparados. Eu acho por acaso uma cena interessante, assim, uma escola de desenvolvimento pessoal é interessante, no sentido em que, eu por exemplo, eu acho que a cena mais interessante nesse sistema, em relação a esses temas, é de facto uma coisa que eu comecei a perceber desde muito cedo, que foi a maior parte das pessoas não faz questões, e quando eu digo questões é questões a si próprio, coisas que têm uma profundidade muito grande e que eu percebo que as pessoas não o façam porque até pode se sentirem desconfortáveis, é muito desconfortável, que é, por exemplo, eu recordo-me, a partir dos 17, 18 anos, eu tive uma fase onde eu pensava, qual é o sentido da vida? Não é? Eu não lembro-me de nenhum outro amigo meu com 18 anos pensar qual é o sentido da vida. Está a ver para beber copos ou sei lá. Não tem nada de errado. Mas é normal. Mas nessa idade é normal. Qual é o sentido da vida? E depois começo a pensar. E depois, durante um tempo, não sei, não encontro, não nada. E depois de muito pensar sobre isto, percebi, a vida não tem sentido. Quem dá sentido à vida somos nós. Pelo menos foi a conclusão que eu cheguei. A vida por si não tem sentido, não é? Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que tu nasces, és um bebê, depois és uma criança, depois não sei o quê, ok. Mas quando tu começas a pensar pela tua própria cabeça, a vida de facto não tem sentido, não é? Mas é única. É única? Sim, única. Tu não tens outra. Sim. Então, se tu não tens outra, quando nós temos eu tenho 2 olhos, mas agora neste momento só tenho um e mal, sim, não é? Sim. Portanto, eu tenho que estimá-lo muito bem, porque o outro já não vê nada, zero. E vida só tens... E vidas, tu não tens 2,
Tu tens uma. Não podes desperdiçá-la. Sim, e mais, não é só uma vida, e por isso é que a vida tem tanto valor, que é uma E vida, às vezes e nós... tu és um ser único. Tem essa questão também, que é mas único e irrepetível. exatamente, ou seja, que é uma coisa incrível, não é? É uma coisa incrível. Essa questão é uma questão incrível, que eu acho, pá, dizer assim, tu já pensaste que existem bilhões de pessoas? Em termos históricos da humanidade, já houve... 7, qualquer coisa. mas bilhões. agora, não é? Mas estou a dizer, em termos da humanidade, a quantidade de pessoas que já ouvi, uma coisa inacreditável, não é? E não há Montes. um único que Exatamente. tenha uma impressão igual à tua. E tu- Impressão digital igual à tua. Sim, mesmo, Por exemplo, mesmo tenhas um irmão gêmeo, são diferentes. Ou seja, fisicamente podem ser parecidos, ou muito iguais quase, mas em termos de personalidade, és tu, és um as ser único. impressões não é? digitais não são iguais. Exato. Nem parecidas. Sim, sim. E eu percebi, ok, a vida não tem sentido, sou eu que dou sentido à vida. Ou seja, aquilo que eu quiser, aquilo que eu decidi na minha cabeça, que eu quero que a minha vida seja, ou seja, por exemplo... Por isso é que nós falamos a impressão digital, ligamos logo aqui. Em indivíduo, Indivíduo, exatamente. identidade. Exatamente. Sim, sim. E isso é único. Sim. Porque senão até, não era a impressão digital que estava lá no cartão de cidadão, né? E há Era uma outra coisa qualquer. E há uma coisa interessante que é tu próprio podes dar o sentido, ou seja, a minha conclusão foi, a vida não tem sentido, sou eu que a dou sentido e vou dar o sentido que eu bem entender. Ou seja, por exemplo, pá, olha, imaginava que eu, por exemplo, queria ser padre. Percebes? O sentido da minha vida ia ser diferente. Mas tu às vezes pões as tuas expectativas. Sim. Às vezes é isso. Esse é outro erro. A expectativa tão alta, alta, certo. que depois não atinges. Podes não ter capacidade porque... Acabas por ser um indivíduo com identidade, com tudo no sítio, não deixas de ser uma pessoa, mas frustrada, porque não atingiste o teu... Mas, E essa também é um dos erros que nós cometemos, é pôr demasiadamente alta a nossa fasquia. A fasquia não pode estar tão alta. mas é assim, isso também... Há fazer etapas, por etapas. Mas há uma questão que é o seguinte, em relação a isso, que é muito interessante, que é, eu também percebi outra coisa nestes meus pensamentos, que era, ok, a vida não tem sentido, sou eu que a vou dar, mas também há coisas, e depois há outra coisa, que este é outro ponto, que é, eu não conto... Olha que nem toda a gente consegue fazer isso. Do que pensar... Dar o sentido. Dar o sentido à vida. Não, é muito difícil, não é fácil. Não é Nem fácil. toda a gente consegue Muito fazer difícil, isso. sem dúvida. Porque acha que isso há de haver alguém que decida. Não. Não pode. Não. Tens de ser tu. Tens de ser tu. E aí tu corres riscos. Muitos, sem dúvidas. E vitória sem riscos também não sabe a nada. E atenção, aqui em questão do sentido da vida, depois também podemos entrar por questões... Podemos falar, temos lá 2 ou 3 programas. Sim, não, mas no sentido da vida, ou seja, estou a dizer, por exemplo, depois podemos entrar aqui, ou seja, a nível religioso, né? Cada um tem a sua religião, cada um acredita, ou seja, no sentido bíblico, ou seja o que for, qual for a religião que a pessoa tenha, pronto. Mas eu naquele momento era muito menos, tinha muito menos fé do que tenho hoje, e então, ok, sou eu que tenho de dar sentido à minha vida. Só que depois houve outra questão que eu percebi, que era este ponto que estava a dizer aqui, de pôr a expectativa e podes não atingir, e depois ficas um indivíduo frustrado, porque, então, mas eu é que dou sentido à minha vida, mas eu não consegui, então sou um falhado. Não é? É este o raciocínio. Exato. Mas eu percebi outra coisa, que é, vou dar o exemplo do futebol, porque a gente gosta muito de futebol os dois, né? E então, eu quando jogava futebol, eu continuo a amar futebol, mas eu amava jogar futebol, não é? E eu amava ganhar, e amava jogar, e amava balnear, amava tudo, não é? Era uma paixão enorme. Mas acontecia perder jogos. Eu não gostava de perder jogos. Eu gostava de jogar, mas não gostava de perder, não é? E eu percebia que, mesmo eu, ok que não estou a jogar sozinho porque somos uma equipa, mas não interessa, mesmo às vezes nos jogos onde fizemos tudo bem, ou quase tudo bem, ou pá, não foi 100% bem, mas jogámos bem, demos tudo, lutámos, suámos, até sangrámos, sei lá, sangue, suor e lágrimas, não é, como se costuma dizer, e chegas ao final do jogo e perdes. Ou seja, isto é literalmente a vida, não é? Que é, pá,
Às vezes ganhas, outras vezes empatas, outras vezes perdes, às vezes consegues aquilo que tu querias, às vezes não consegues. Porquê? Porque há coisas na vida que tu controlas e há coisas que tu não controlas. Eu não penso assim. Tu jogas, deste tudo para ganhar. Não ganhaste. Mas é assim, alguém ganhou. Hoje Certo, não foi, certo. Hoje não foi o teu dia, mas da equipa adversária foi. Se alguém havia de ganhar, Alguém vai perder, não é? alguém vai tem que perder. Exatamente. Alguém vai perder. Se não foram eles, fomos nós. Exato. O importante, eu também fui jogador, também passei por aí, mas o importante, no fim de tudo, o que conta é o que te dá prazer. Eu dei tudo. Isso é o que conta. É, sem dúvida. É como na vida. Como na vida. O que me dá prazer foi que, não foi melhor, não foi porque eu não quis, não foi porque eu não fiz, não foi porque eu não disse, não correu bem, não foi por causa de mim. Da minha parte, eu dei tudo. Encantado. Exato. Estou contente com a minha prestação. Mais do que isto, a mim, eu não posso exigir. Mais do que isto, a mim, eu não posso exigir. Eu contente com isso. Não, e eu concordo contigo E na vida 100%. é igual. Concordo contigo a 100%. O que eu estou a dizer é... Nem todos nascemos para ser... Cristianos Ronaldos? Sim, claro que sim. Não, eu não acho... Atenção, vamos lá ver. Eu concordo contigo a 100%. Eu não fui grande jogador de futebol. Nem eu. Não fui grande jogador de futebol. Eu tive colegas grandes jogadores de futebol. Sim. Que eu até pensei, na altura pensava, aquele e aquele... Ainda vão ser maiores do que... Eles vão jogar na primeira divisão. Estes gajos nunca mais param. E afinal foram os primeiros a desistir, estás a ver? Tinham o dom, tinham o talento, tinham tudo. Esses sim. Tinham mais que eu. Mas sabes uma coisa muito interessante que... É um ponto extremamente interessante. Eu, há umas semanas, fui ver um treino é o afilhado da minha namorada, né? Ele é pequeno e fomos ver o treino dele. E eu fui também. Que idade? Ele tem tipo 10 anos, não tem erro. Okay. É giro, né? Tipo, ver o treino dos putos, é giro. E eu fui ver. Gostei muito. E depois percebi uma coisa que é igual, continua a ser igual, e só fui ver um treino, não he ido outras vezes, mas só ainda fui ver um treino. E eu achei muito interessante, que foi, é igual à minha altura. Os miúdos que têm mais talento, que tu vês, mesmo com 10 anos tu já vês, sim. Aquele que tem jeito com a bola, aquele que, né, tu vês facilmente, né? Salta à vista. Salta à vista. São os mesmos que querem menos saber. É uma coisa incrível. E tu vês que aqueles que têm menos pezinhos... Não, essa é a parte complexa do ser humano. Sem dúvida, incrível. Porque um ser humano sem problemas nenhuns, ele arranja. É verdade. E eu percebi, e literalmente... E o contrário também acontece. Eu tive um treinador de futebol que me disse assim, Luís, deixa-me dizer-te uma coisa. Se todos tivessem a tua vontade, o teu querer, eu fazia montes de profissionais. Só que acontece uma coisa, que é quem tem a vontade e o querer, falta no talento. Falta o resto. Quem tem o talento, falta a vontade e o querer. Quando eu encontro os dois, eu faço um profissional. Mas é difícil encontrar. Claro. E se tu pensares bem nisto, faz muito sentido. Que é, repara, faz todo o sentido. Tu, por exemplo, tu desde miúdo que estás habituado, tocas na bola, és melhor que os outros, naturalmente, porque é talento, pronto. Estás habituado a fazer fintas, consegues fazer não sei o quê. Depois o treinador chega ao pé de ti e diz assim, Moreno,
Quando é assim, fazes fintas depois tens de dar a bola e tu pensas, então olha este gajo, está armado em... Percebes o que eu estou a dizer? E ficas naquela, mas eu sou bué da bom, tipo, sou melhor que os outros, porque tu percebes... Porquê é que eu vou dar a bola? Esquece lá isso, então eu vou dar a bola para ter que entregar a bola àquele gajo que tem 2 pés esquerdos. Exatamente, eu jogo com a direita, jogo com a esquerda, não, e depois não querem saber do que o treinador está a dizer. Enquanto aquele que não tem este jeito, que eu era esse faz exatamente o que o homem pediu. O que é que o treinador quer? Eu ficava, mister, o que é que quer? Não, é ali, não, tens de fazer assim. Eu fazia exatamente como ele queria, eu fazia. E então, o meu jogo subia um bocadinho, porque eu não tinha jeito, mas com o treinador, não sei o quê, e ganhava pontos, né? Ia subindo, e o outro, os pontos que tinha ia perdendo. Então ficávamos quase iguais, não é? Não é quase iguais, porque pronto, o talento natural, cada um tem o que tem, né? Mas depois, na prática, o resultado vai dar ao mesmo, que é, eu não consegui ser profissional, mas ele também não conseguiu. Pois. Porque não agarrou nas ferramentas que... E isto eu acho que na vida, não é só no futebol, eu acho que isto na vida também acontece. As pessoas têm jeito, naturalidade, sei lá, para uma coisa qualquer, e como têm aquele talento natural, digamos assim, ou aquela coisa... por exemplo, vou dar aqui outro exemplo. O Pedro, que é o teu filho, para quem não sabe. O Pedro tem imenso jeito para fazer aquelas, os designs, edições de vídeos, animações, tudo. Ele tem muito jeito para aquilo. E quando eu lhe digo assim, tu és muito bom a fazer isto, ele diz-me assim, isto é normal. Ou seja, como é que eu ia dizer? Para ele, como ele sabe fazer... Aquilo não tem grande sapiência. É um bocado... É assim. É engraçado falarmos sobre isto, porque geralmente os pais, eu acho uma graça os pais quando vão ver o menino com 10 anos a jogar, se ele sobressair em relação aos outros meninos, tem ali um Cristiano Ronaldo, isso é terrível, e depois, lá está, vão pôr na cabeça do miúdo que ele é o melhor. É o próximo Cristiano Ronaldo. Ele é o próximo Cristiano Ronaldo. E o que é que acontece? Expectativas lá em cima. Mais em cima, na estratosfera. Né? Maior é a queda. Claro, sim. Que é mesmo assim. Sim, sim. E pronto. E é isto. A vida é assim. Sim. Por isso é que eu estava-te a falar há bocado das expectativas. E às vezes nem somos nós que as pomos. É alguém que está-te a meter lá, sim. Que diz, não, tu não és nada. Sim. Se tu não trabalhares, não és nada. Eu não sei se sabes a história do... Claro que sabes. Do Fábio Paim. Sabes a história do Fábio Paim. Engraçado que eu já vi alguns podcasts dele, ele a falar sobre a história dele e tudo mais, e literalmente foi esta questão que estamos aqui a dizer. Na altura, ele estava na academia do Sporting, não é? E literalmente aquilo dias que lhe aconteceu foi ele muito cedo começou a ganhar para a altura então já era muito dinheiro, mas era muito dinheiro até nos dias de hoje. Ele com 14, 15 anos começou a ganhar 4, 5 mil euros por mês, por isso estás a ver, muito dinheiro. E depois outra coisa é que não é só lhe darem o dinheiro, não é darem, ele ganhava, como é lógico, porque ele jogava, não é? Mas não era só pagarem-lhe o que lhe pagavam, era ele fazia as neiras fora do campo, imagina, coisas umas normais, outras não tanto normais, não é? Coisas miúdas. E coisas às vezes que eram mais graves, mas ninguém lhe dizia nada. Ele diz, ninguém me dizia nada, porque eu depois chegava ao pé entrava dentro do campo, mesmo sem treinar bem, mesmo sem coisa, quando eu jogava, esquece, não é? Arrebentava com tudo, não é? Mesmo top, na altura, até o próprio Cristiano Ronaldo disse que ele era melhor, que o Fábio Paim era melhor do que ele, até o próprio Cristiano Ronaldo, não é? Portanto, foi quando o confrontaram a dizer que ele era o melhor, ele disse, não, ainda há um melhor que eu. Que era o Paim. Uma coisa incrível. E depois, basicamente o que ele diz é que ninguém lhe dizia nada por causa dessa questão, tipo, ele joga bué, ele é a estrela da equipa, está calado, mesmo até os misters, tipo, vou dizer o quê? Eu meto o miúdo, a gente ganha, tipo, porque ele marca, pronto, muito bom mesmo. Relativizavam. Era, tipo... E agora a pergunta é esta, fez-lhe mal isso? Terrível. Ou não? Eu acho que foi terrível para ele, muito mal. Ou não? Porque assim, o mister não é nada mais, nada menos que o mister. Não queiras que o mister seja pai, seja mãe, seja... Porque não é. O mister
Mas não sei. É aquele que eu também fui mister. Sim, mas então, O mister não pode substituir o pai e a mãe. mas é uma figura, o avô. mas é uma figura paternal. Pode ser, e deve, mas não pode substituir. Não estou a dizer que deve substituir, não. O que acho eu que faltou ao painho foi apoio familiar. Sim, ok. E essa é a base, muitas vezes. Sim, estrutura familiar, claro. Por isso é que não se deve criar essas expectativas nos miúdos, porque é deixar os miúdos Sem dúvida. gostarem, dizer assim, gostas, estás-te a divertir, ótimo, é para isso que tu estás cá. Se tu gostas de cá andar e estás-te a divertir, opa, está tudo bem. E eu até acho que mesmo perder jogos, aprender a perder também. exato, faz parte. E aprender a ganhar. Faz parte. Aprende-se muito mesmo. Faz parte. Tudo Sim, isso faz parte. Agora, o que não se pode, como é lógico, é dar o amor que um pai e uma mãe têm que dar. Sim, claro. Porque eu acho que foi essa a falha. Eu acho que a cena, foi falta de amor. A cena principal é ter alguém que... Tu sabes o que é ganhar tanto dinheiro e depois... eu nem imagino, né? Com 14, 15 anos estar a ganhar esse dinheiro e depois 16, 17 não ter uma figura a quem entregar o dinheiro e dizer assim, vais gerir o meu dinheiro. Exato. Sim. Um pai, ou mãe, sim. Um avô, claro. Um tio, alguém. E não só o dinheiro, também ter alguém que te meta os pés no chão, dizer assim, olha, tu continuas a ser, tipo, que é uma coisa incrível, quer dizer assim, por exemplo, tens um filho, né? O teu filho, vamos imaginar que um dos teus filhos, tinha mesmo bué da jeito e ele teve uma proposta de ir para o Benfica, não sei o quê, e imagina, ia para a academia, e ele era a estrela da academia, então toda a gente o apaparicava, toda a gente o coisa, né? Ao fim de semana tu estavas com ele, né? Porque durante a semana ele estava lá e tal. Aquilo é duro. Se tu visses que... Sim, é duro. Mas se tu visses que ele estava, tipo, armado em estrela, porque joga no Benfica e por não sei o quê, a tua tarefa enquanto pai era trazê-lo para a terra. Porque tu, enquanto pai, ias sempre tratá-lo como o teu filho. Eu quero lá saber se estás a ganhar milhões, se és a estrela. Tu és o meu filho. É igual. É indiferente. Estás a ganhar nada ou estás a ganhar milhões, para mim é indiferente. Vais ser sempre o meu filho. Então, a forma como ele vai tratar... Ou seja, a realidade, entre aspas, digamos assim, o mundo real, aquilo que ele é, aquilo vai vir dessa tal estrutura familiar que estás a dizer. É que precisamente o que eu acho é que as nossas crianças precisam mais do que tudo, mais do que dinheiro, as boas botas, o bom equipamento, mais do que tudo, o que precisam mesmo é de tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. Sem dúvida. Não, concordo a 100%. E foi o que lhe faltou. É. Foi o amor. Eu acho que no caso dele em específico foi mesmo uma cena de... Tanto que ele até diz, e ele num podcast diz, que eu estive a ver, que ele diz, se tu vires, isso já não acontece. Ele assim, isso já não acontece como aconteceu comigo, não acontece. Porque eu fui o exemplo para deixar de acontecer. Ou seja, por exemplo, eu não vou dar aqui a dizer nomes, porque até há jogadores que, pronto, podem... Tipo, pronto, não interessa. Mas imagina, um jogador do Benfica, ok? Jovem, que está agora a entrar na equipa principal e tudo mais. Se calhar até sabes alguns nomes de exemplos. Isto já aconteceu no passado. Cometem um erro fora do campo, cortam-lhes o salário e são afastados da equipa principal. Automaticamente. Olha, queres estar aqui armado em coisas fora do campo? Não te portas como deve ser? Então está bem. Torneira, que é o dinheiro. Fechou. E és afastado. Agora vais ter calminha, vais-te começar a portar como deve ser, que é para as coisas correrem como deve ser. Na altura, ele diz que isso não lhe acontecia. Estás a ver? E então, imagina, os estímulos estavam para faz o que tu quiseres, desde que jogues está bom. Ok. É difícil. Mas hoje em dia também há uma coisa que se calhar nessa altura não havia, os contratos. Sim. Porque quando tu dizes, olha, deixas de jogar na equipa A, passas a jogar na B ou na C, o teu salário é este. E eles dizem assim, então espera aí que está ali outro, está interessado em mim, vou já para lá.
Sim. Agora não. Agora há um contrato, ele tem que baixar mesmo, ele tem que voltar à terra, Sim, sim. e se quer que o contrato vá avante e se quer então vingar na... Sim, sim. E, opa, e isso é como tudo, Claro. a disciplina Sem dúvida. comanda o sonho. Sonhos sem disciplina não vão a lado nenhum. É verdade. E a disciplina sem sonhos também não. Mas Sim, pronto, sim, sim. isso é outra conversa. Eu só achei que, tipo, é uma cena bem interessante, tipo, porque tu pensas assim, eu, por exemplo, o António, né? O António, eu sempre brinquei com ele a dizer assim, se eu tivesse o teu talento e eu não fosse profissional, epá, eu não sei o que é que eu fazia na minha vida, porque olho e digo assim, né? Pá, este gajo, em termos de talento natural, pá, incrível. Como é que este gajo consegue fazer isto? Epá, incrível. A gente vai jogar É pena. a gente vai jogar um futsalzinho e ele tem a capacidade de agarrar na bola, fintar a equipa toda e fazer gol. Ele tem a capacidade de fazer isto, né? Eu digo assim, ai, epá, eu lembro-me de uma vez que a gente fomos jogar com... Mete nojo! mete nojo! Porque eu lembro-me de gente... eu lembro-me de quando gente... estás a jogar contra ele, Quando estás contra, mete nojo. Quando jogas a favor, aquilo é uma maravilha. até irrita. Eu lembro-me da gente ir jogar com uns gajos e ele estar a fazer... E a minha equipa era tipo eu, o Pedro, o Toyn, acho que o Nelson, e depois era mais outro gajo que já não me lembro quem é que era. E éramos tipo 5 para 5. Epá, e o Toyn, ele tem uma finta, não sei se te lembras, mas é uma finta onde ele mete o pé por cima da bola, né? Parece que vai passar ao estar, mas não vai, e depois faz com a outra a mesma coisa. Pá, aquilo, eu não sei como é que ele faz aquilo, né? Mas ele faz pá, pá, pá. Então tu, pá, não sabes o que é que ele vai fazer, estás naquela, pá, uma cena incrível. Mas ele está à espera, o que ele está à espera é que tu estiques. Exato, e depois ele passa pelo depois outro ele vai lado. embora. E depois já vai embora. É. Epá, e ele a fazer isso, mas ele a fazer isso à equipa inteira. Bem, ele depois está na frente do guarda-redes e ele começa pá, pá, pá. Bem, o guarda-redes atira-se para o chão, né? Para um lado, ele atira a bola para o outro e o gajo começa aos gritos com ele. Epá, para com essa... O gajo tipo mesmo bem chateado com ele, porque ele não fez nada, só estava a fintar, né? E ele, para com isso, pá, estás a fazer o jogo todo a fazer que aquilo mete nojo. Até irrita, pá, aquele gajo irrita, vê, só vê-lo irrita. É incrível, é incrível. Quanto mais a jogar contra ele. Não, jogar contra aquilo é fogo, mete-te uns nervos porque não sabes o que é que ele vai fazer. E depois vês, epá, este gajo tem tanto talento, como é que ele não conseguiu? Mas eu percebo que, para ele, aquilo é natural. Ou seja, aquilo Não é é assim tão tão natural. difícil. É isso que ele diz. Mano, isto é normal. É. Isto é fácil. Para ele, e eu, mano, eu não consigo fazer isso, não percebes? Mas é tipo, e eu percebo isso, que o ser humano, quando sabe fazer as coisas, né, meio que desvaloriza-se até o seu próprio trabalho, até a sua própria qualidade, até a sua desvaloriza, porque diz, se isto é normal para mim, é normal para toda a gente. Pronto. Pois, mas isso é preocupante. Eu sinto isso no Pedro. O Pedro tem dificuldade em receber um elogio. E isso também não é bom. Estás-te a desvalorizar, não é? É difícil explicar isto. Porque eu nunca fui assim, mas eu tenho dificuldade em compreender que tu fizeste uma cena que poucos fazem, eu vou elogiar-te, dizer, isto não é para todos, hein? Isto foste tu que fizeste, tu és especial, tens um talento, que deves... E tens mérito pelo trabalho que fizeste, como é lógico. Ele, tipo, o que é que ele está a dizer? Sim. Isto é bom, eu fiz isto na... Isto é fácil, qualquer gajo faz isto. Exato. Isso, para mim, eu não consigo entender como é que é possível. Porque é assim, se ele aceitasse o elogio, ele dizia assim, realmente, isto está top. Eu vou investir mais nisto, ou vou fazer outro, ou vou fazer mais,
sei lá, nem estou a ver aqui exemplos para dar, mas é só para, mas tu percebes o que eu estou a dizer, perfeitamente. que é a dificuldade que ele tem em aceitar um elogio é tremenda. Sim. É tremenda. É porque é aquela coisa, eu acho que é assim, porque vamos lá ver uma coisa. Tu estás a elogiar, ficas sem jeito. Ficas sem jeito, tipo, então, mas espera aí, estou-te a elogiar e estás a dizer que isto não... Mas não está a perceber ou eu estou a falar mal? Não é? Sim. Ficas sem jeito. Sim, só que a cena é que eu acho que isso existe um bocadinho para... eu acho que literalmente estás-te a desvalorizar. Estás a desvalorizar o teu mérito, não é? Quer dizer, estás a receber um elogio e dizes, não é nada demais ou não sei o quê. Estás a desvalorizar o teu trabalho, o teu mérito, não é? Não foi nada demais. E agora, eu percebo é que como tu sabes fazer, como foste tu que fizeste, como foste tu que... E se calhar até uma coisa que criou, tens talento para fazer, digamos assim, ou seja, que até tens um jeito natural, voltamos ao futebol, tens aquele talento, aquilo que a bola, né? Pá, se calhar não dás tanto, a tu próprio, não dás tanto valor, porque não foi uma coisa, digamos, como é que eu ia dizer, se calhar uma pessoa olha para fora, como não tem aquele talento, diz incrível, mas tu para ti é tipo, eu nasci com isto, não é nasci com isto, eu sempre fui assim, ou seja, sempre tive jeito para isto, não é? Tipo, pá, não valorizas. Não valorizo. Eu acho que o Pedro é um bocado isso, não é que ele não tenha trabalhado muito para aprender as coisas que aprendeu, não valoriza. Mas ele próprio tem um jeito, ele tem um talento natural para... Lembras-te da gente do último podcast estarmos a falar de nós portugueses desvalorizarmos sim. o que é nosso? Sem dúvida. E ele faz em relação à sua pessoa. Ele desvaloriza o que é dele, que ele tem um potencial enorme. Sim. Tem um potencial enorme. Já lhe disse isto. Tu estás ferramentado, tens um potencial enorme e não desenvolves, não crias, não... Epá, desassossega-me. Se calhar podíamos terminar o podcast com este tema, que é um tema excelente, que é pegar por aí. Eu acho que não é o Pedro, é a minha geração tem mais medo de falhar do que tentar. Percebes o que eu estou a dizer? Ou seja, o medo de falhar é superior à vontade de vencer. É isso que eu acho. Eu acho que, imagina, é mais fácil eu dizer assim, repara. Pega também num assunto que falámos há pouco, que é, eu vou dar sentido à minha vida, mas há coisas que eu não controlo. Ou seja, mesmo que eu dê tudo, eu posso falhar na mesma. A vida é isto. Eu posso fazer tudo certinho. Comer bem... É aquela história do futebol. Tudo, é igual. Posso fazer tudo certinho. Posso comer bem, posso dormir bem, posso fazer exercício, posso não sei o quê, posso trabalhar montes, posso... Tudo. E mesmo assim não conseguir os objetivos que eu queria. Pronto. Mas... Ou seja, posso falhar na mesma. Vamos lá dizer. Falhar, se calhar, dentro dos... Porque também o que é falhar? Falhar dentro dos meus parâmetros, não é? Eu tinha uma coisa maior e não consegui... falhar o objetivo. Falhar o objetivo que eu queria, não é? Pronto. Ok. E eu acho que é mais fácil ficar no sonho do que aceitar a perda, percebes? Ou seja, dizer assim, olha, já viste, quem sabe um dia eu consiga atingir. Não é? Não concordo. Eu não concordo que seja o raciocínio correto, mas é o que eu acho que acontece. É mais fácil sonhar do que tentar e falhar, percebes? Porque, olha lá, tu tentas, né? Dás tudo e falhas, dói muito. Não é fácil, não é? Como é que vais gerir essa perda? Não é? Como já falámos aqui também da questão da gerir das perdas. Não é fácil. Agora, a verdade é também se não tentares, também nunca vais ganhar, não é? Se não fores para o campo e não jogares, não vai acontecer nada, não é? Então... Eu prefiro morrer a tentar. É isso. Esta é a grande diferença. É lindo isso. Eu prefiro morrer e tal, morreste na praia. Eu prefiro morrer na praia. Mas morrer a tentar. É isso mesmo. Porque essa filosofia é exatamente aquilo sempre... Tipo, então, mas qual é o medo? O medo é o medo de dizer assim, eu dei tudo e o melhor de mim não chega. Mas o medo existe ou somos nós que fazemos? Não, o medo em si não é uma coisa real. O medo não existe. Ou seja,
Deixa-me... Nós nascemos sem medos. Sim, sem dúvida, é verdade. Aliás, o medo em si não é, e isto é um exercício interessante, o medo em si não é algo real. Por exemplo, quando nós somos crianças e temos medo do escuro. O escuro. Então, não há perigo no escuro, não é? É o medo de, não sei o que é que está a acontecer, tenho medo, não é? Ou, por exemplo, outro exemplo de, sei lá, medo da trovoada, por exemplo. Estás com medo da trovoada. A probabilidade de levares com um raio na cabeça e morreres é tipo menor do que... Estás a ver? Tipo, ou seja, em termos estatísticos não faz sentido, é esse medo, não é? Ou seja, e eu acho é que, isto pegando novamente, voltando aqui à questão do medo de falhar, é que é a mesma coisa... Eu acho que é mais que isso. É o medo de escolher. Ou seja, como assim? Explica. Porque a nossa vida é feita de escolhas. E quando tu escolhes ir por um caminho, já falamos também nisto, não vais pelo outro. Certo. Ou seja, quando tu escolhes o essencial para ti, naquele momento, tu sabes que tens que perder o trivial. Porque não vais conseguir correr nos dois caminhos. Tu, para teres uma coisa, tens que perder a outra. Achas que tens medo de fazer a escolha errada? Não tem. Não, a malta tem. Quer tudo. Quer correr nos dois caminhos. E isso não é possível. Não dá. Tens que escolher. E a malta não quer perder o trivial. Quer ter o essencial e não perder o trivial. E eu acho que há que escolher. E esse é o medo. Se me falares que esse é o medo, eu se calhar já concordo contigo. Porque o medo de escolher é precisamente esse. E se lá à frente eu vir, eu vou ver Exato. que não era aquele o caminho que eu devia ir, era o outro. Mas o que importa é isso. O que importa é que eu agora tenho dois caminhos. Ou vou por aqui, ou vou por aqui. Se eu lá à frente ver que, se eu fosse por aqui era mais rápido e eu fui pelo caminho mais longo, mas eu não sabia disso lá atrás. Pois. Tu estás bem contigo quando escolhes. Estás bem, vais até o fim. Porque, fui eu que escolhi assim, mas ninguém escolheu por mim. Mas Moreno, isso é uma coisa engraçada, que é, eu vi uma pessoa a dizer uma coisa deste género, que é, ser pai é uma coisa extremamente, é uma aventura enorme. Uma aventura enorme, né? Mas é a cena de, quando tu já estás a começar a ser bom pai, não é? Porque os anos foram passando e foste aprendendo e não sei o quê, já não és pai. Não é não ser pai, continuas a ser pai, mas já és avô. E ele a dizer isso, e é incrível. Quando eu começo a sentir, estou a ganhar jeito nisto. Ele sai de casa, vai fazer a vida dele, e agora já não... E eu assim, agora que eu estava a ganhar jeito, já eu era bom nisto, afinal... E agora? E se calhar na vida também é um bocadinho assim, não é? Olha, mais uma das coisas para tratar no curso de formação para a velhice. É que há muitas pessoas que fazem todo esse percurso, depois os filhos saem de casa e eles caem no vazio. E agora? É verdade. E agora? O que é que vai ser da minha vida? Percebes? Sim. Também acontece. Então, viveram a vida deles em função da vida dos filhos. E agora o que é que vou fazer? Agora que os filhos estão encaminhados, têm cada um a sua vida, sentem um vazio que parece que a vida acabou. Inclusive, sei de exemplos onde os filhos saem de casa porque porque estão chateados, porque vão fazer a sua vida. Mais uma razão para eu fazer a tal escola de formação. Sim. Que eu acho que eu ia ter muitos alunos. E sei de casa, inclusive, de pais. Estou-te a lançar um desafio em primeira mão. Eu alinho nesse desafio. Temos é de ver em termos logísticos e financeiros como é que a gente faz, mas a gente pode fazer. Não tem muitos custos. Acho eu. E pronto. E basicamente, inclusive, eu quero só dar este exemplo de pessoas que eu sei que isto acontece, que é pais e mães que fizeram exatamente isso que tu estás a dizer, que é uma coisa normal, que acho que é uma coisa completamente normal. Normalinha.
E depois, quando os conexo. Sim, claro que sim. Mas depois, quando os filhos saem, até ficam chateados com os filhos. E que as noras. Estás a ser? Que é tipo, com os genros. e que é tipo a dizer assim, Aquele- tipo aqui a criar um filho a vida toda. E aquele gajo levou uma miúda que eu andei aqui tanto tempo a criar. E tu ficas assim, e bem. fica contra o genro. Aliás, E a nora que não deixa cá vir aos fins de semana. e tens de Opa, há depois muitos aceitar, né? problemas E depois. depois tens de saber aceitar e lidar com essas coisas, não é? E é engraçado. E lá está. Epá, eu admiro as pessoas. Cada vez gosto mais de pessoas. Também por isso. Porque são imprevisíveis nesse aspecto. Sem dúvida. Reagem totalmente. Tu podes influenciar, mas tu não podes mudar ninguém. Não. Tu podes influenciar. Sim. Com o teu jeito, com a tua palavra, com o teu... mas não podes mudar a cabeça de ninguém, não podes entrar lá e dizer, não, a partir de agora vais ser assim ou vais ser assado. E é isso que me fascina nas pessoas. Por isso é que eu sou pelas pessoas, eu gosto de pessoas, eu adoro conversar, eu aprendo muito com isto. Mas deixa-me carregar aqui no ponto, que eu quero terminar mesmo com este ponto. Mas o que é que tu achas em relação a essa... Eu estou-te a dizer isto até por outra coisa. Se olharmos em termos geracionais, não é? A tua Sim. geração era muito mais comum casar mais cedo e mais, porque hoje em dia as pessoas quase não casam, não é? E também ter filhos muito mais cedo do que hoje em dia e até mais filhos do que hoje em dia. Tu achas que é uma questão de... pronto, eu acho que também existem questões... não sei, acho que também pode haver outras questões financeiras ou assim, talvez, não sei. Mas achas que é por causa desta questão que estamos aqui a falar, da questão das escolhas? Ou seja, eu não tenho a certeza de então deixa-me adiar? Percebes o que eu estou a dizer? Nesta questão daqui, tenho medo de fazer esta escolha e depois é uma escolha que não posso voltar atrás porque depois já tenho os filhos, já não posso fazer nada, tipo, percebes? Ou achas que é... Eu continuo a pensar que tem solução. E a solução passa por uma coisa que nós não estamos para aí virados, que é fazer totalmente o invés do que estamos a fazer. Porque aqui há tempos no outro podcast eu perguntei-te o que é que tu te lembras da tua infância? E tu foste aos 7, 8 anos. E eu acho que nessas idades, até aos 10, 11, nós criamos, nós construímos, nós desconstruímos e reconstruímos novamente, criamos novamente a nossa personalidade. E eu acho que está tudo nessa base, em que o que exigimos às crianças é uma informação brutal, matérias sem fim, uma aprendizagem, tem que saber. Agora até com 4, 5 anos já querem que os miúdos saibam inglês. Eu acho que isso é demasiado. E o que se deveria dar nessas idades era relações, nada a ver com matéria. Mas não achas a matéria eles vão ter tempo para aprender toda a vida. Mas diz uma coisa, não achas que é uma questão mais tipo... É um problema de relações. Se tu tiveres... É um problema de relações, mas eu acho que vem mais tarde esta questão que eu estou aqui a falar contigo. Claro, mas profissional, achas que vem da base de... Mas a base é essa. Se tu quiseres, eu treinei miúdos dos 7 aos 10, 12 anos, né? Dos 7 aos 12. Sim. E eu sei que é a melhor fase para ensinar, seja o que for. Para ensinar o que tu quiseres. Sim. Ensinar. Sim, porque são esponjas, não é? São literalmente esponjas. Mas aí é que está. É a melhor fase deles próprios se fazerem e refazerem-se. Se decepcionarem e voltarem a criar. Porque se tu veres nessas idades, é quando nós somos mais felizes. É nessa idade. A felicidade
vai diminuindo com a idade. Com a idade. Sim. Quanto mais velhos formos, menos alegres somos, né? Nessas idades, opa, eu lembro-me, estávamos em guerra, e eu diverti-me à brava, Sim. porque isso passava-me ao lado. Nessa idade eu era um miúdo alegre, bem disposto, tudo servia para rir, ok? Portanto, é a idade que nós somos mais alegres. É em criança, depois vamos deixando de ser alegres ao longo da vida, porque apercebemos de outras coisas que nos incomodam e que nós não sabemos bem lidar, pior ainda. Mas deixa-me pegar aqui numa coisa que eu senti, e se calhar tens razão nesta questão de... Eu vou-te só dizer, só concluir, que é, se nós aperfeiçoássemos as relações entre os 7 e os 12 anos, ou entre os 7 e os 10, 11 anos, tu ias ver que diminuía o problema das escolhas, diminuía o problema da violência doméstica, diminuía porque as pessoas iam se compreender melhor, as relações das pessoas com as pessoas, as relações com a família, as relações com a natureza, as relações da criança com ela própria, percebes? Eu percebo A perfeitamente. criança com ela própria, porque é com ela própria que ela vai viver o resto da vida. Não, É fundamental. E deixa-me dizer, eu concordo com... Eu acho que isso faz todo o sentido. Aquilo que eu Eu acho acredito é que... muito nisto. Eu- A sociedade mudava. Eu, por exemplo, eu acho que... eu falo para mim, na minha questão pessoal, aquilo que eu percebi que eu tinha mais dificuldade e comecei a sentir essa dificuldade... Mas em não é só termos tu. Não, eu percebi que depois não era só eu, mas que eu comecei a sentir foi tipo aí, nos 15 anos, que quando tens de escolher para que área é que tu vais, e depois, que é quando começas a tomar decisões, né? Olha, queres ir para onde? E perguntam-te, e tu não sabes. E depois, aos 18, vais trabalhar, vais fazer o quê? Vais para a universidade, vais Mas trabalhar? tu para tomar uma decisão não tens que estudar o que vais decidir. Sem dúvida, claro. Então, se tu não sabes para ti, como é que tu podes decidir? É verdade. E o que eu acho Então, se é tu que... tivesses uma te ajudinha ensinassem mais abaixo, se tivesses uma ajudinha, Sim. epá, Tanto que eu acho que... eu acho, não sei. E tanto que é exatamente essa questão que estavas a falar da questão da formação, que eu acho que a principal questão, e isto é uma questão que às vezes é tão simples, mas que é... o que é que tu achas? Tipo, só assim, num tema qualquer, o que é que achas? E para ti? Para Qual ti, é o que é que- valor que tem isso para ti? Pensa. Ou seja, começas a pensar, começas a forçar. Olha, espera aí, Ora aí está. não, deixa-me pensar. Ora aí está. Nunca pensei sobre isso. Porque o que acontece na escola, Ora aí está. e isso tens razão, é 100% verdade, tu entras na escola aos 6 anos e literalmente, e aquilo que eu senti foi isto, dos 6 até aos 15, né, que é do primeiro ao nono, o que acontece é ninguém te pergunta nada. Ninguém te pergunta nada. Tens de saber isto, tens de saber isto, tens de Os saber isto, tens de objetivos, saber isto, tens de os saber isto. objetivos Pronto. são estes. Olha, matemática é assim. Para passar para outro ano, Tanto que eu tens que lembro-me aprender perfeitamente de sentir assim. Vocês nunca me perguntaram nada. Com 15 anos. Vocês agora perguntam-me o que é que eu quero fazer. Mas nunca me perguntaram nada. Vocês sempre disseram, é isto que tens de fazer. Não me perguntaram o que é que tu queres fazer. Tens de fazer isto. É isso que eu falo. Essa parte de criar é mesmo essa. É que retiram-te isso É. e não pode. Aliás, Não pode estar eu a acho, acontecer. eu Não acho pode acontecer. que, sem dúvida nenhuma, aquilo que acontece é que retiram-te a tua individualidade. Não tenho dúvidas Já nenhuma. estamos a falar mais profundo, que eu nem queria aprofundar tanto. Sim. Mas eu também penso assim. Não tenho dúvidas nenhumas. Retiram-nos muito a individualidade. Epá, e vamos falar sobre isso em off, então, essa questão da coisa. Epá, e já chegámos aqui ao nosso tempo, eu acho Ok. que já está Tá bom. fixe. Pronto, malta, muito obrigado por assistirem a mais um podcast. Não sei se queres dizer mais alguma coisa para finalizar aqui. Queria só dizer que ainda espero
ter comentários. Eu se calhar até, pronto, eu disse no início, mas volto a dizer, deixem comentários e o caraças. Olha, deixa-me dizer-te uma coisa, terminamos desta forma então. Que é o seguinte, eu não recebi comentários, mas tiveste pessoas que falaram contigo sobre os podcasts, ou seja, tiveste, não tiveste? Tive. Eu também tive. E tive uma pessoa que me disse, fartei-me de chorar a ver o podcast. Acho que foi o primeiro podcast. Fartei-me de chorar. E eu, sério? Fartei-me de chorar. Bateu um boi. E eu, estás a ver? Pronto. Olha, se em 100 pessoas haver apenas uma que me diga assim, aquilo fez-me bem. Sim. Eu já tive esse feedback. Pôs-me a pensar e realmente fez-me bem. Encantado. É isso, é incrível. Não quer mais nada. Já é positivo. Já valeu a pena, Já valeu a pena. Aliás, já te disse isto, vou voltar a dizer, só por mim, pela minha maneira de ser, eu adoro conversar e que não faça bem a ninguém, mas a mim está-me a fazer. A mim também. Já é bom. É isso. Obrigado. Malta. Tchau, até à próxima.